E aí, bora classificar uns quadrinhos de The Witcher. Ao todo já foram lançados 12 histórias diferentes nesse formato, o que é muito interessante e eu não sei se todo fã de The Witcher sabe disso. Inclusive no Mega vocês já encontram muitos desses materiais, reviews separados para conferir muitos detalhes sobre roteiro, artes e muito mais sobre o que essas histórias têm a dizer. Meu nome é Renan, você está no Megascópio e hoje vamos fazer uma tier list muito da hora sobre os quadrinhos já lançados. Antes de qualquer coisa, vamos explicar os critérios que eu vou utilizar para fazer a classificação. Bom, basicamente são critérios pessoais, quais histórias eu mais gosto, menos gosto, e vou tentar colocar alguns argumentos aqui para vocês, logicamente. Não simplesmente, é isso porque eu acho isso, apesar de eu poder usar também. Então, tentar me explicar um pouco pelo menos. Em relação aos tiers, eu estou classificando em 4 tiers, que é o Tier 1, o Tier 2, 3 e 4, sendo o Tier 1 representado pela Yennefer, o Tier 2 pelo Geralt, o Tier 3 pela Triss e o Tier 4 pelo Uma. Assim, eu não acho nenhum quadrinho de The Witcher ruim o suficiente para falar, nossa, isso é horrível, não leia. Então vou estar fazendo uma comparação meio interna entre eles, onde isso pode ou não localizar o leitor, tá? E os quadrinhos que eu estarei analisando aqui, eu coloquei em ordem cronológica embaixo, que é Casa de Vidro, Filhos da Raposa, Maldição dos Corvos, Of a Flashing Flames, Fading Memories, The Witch's Lament, The Ballad of Two Wolves, Wild Animals, que no momento eu vou fazer uma classificação dele. Esse é o único quadrinho que não tem review, porque eu vou classificar com base no que eu li até agora, já que ele está no 3º volume e vai ser lançado o 4º volume no começo de fevereiro, se não me falha a memória. Não é bem o 4º volume, a 4ª e última parte da história. Então aí, num futuro próximo, vocês poderão conferir a história, a review completa desse material aqui no canal também. E a partir daqui, depois de Wild Animals, a gente entra em outras histórias, como por exemplo a Reason of State, Killing Monsters, Matter of Conscience e o Ronin, The Witcher Ronin. Elas são histórias mais à parte, tá? O The Witcher Ronin nem tanto assim, ele ainda conversa bem, mas eu deixei ele aqui porque ele foi o último material lançado. Vamos passar ele pra cá, E ele saiu no formato de mangá. Já o Reason of State, Killing Monsters e Matter of Conscience foram histórias publicadas digitalmente. Acredito que nos compendiums vocês ainda encontram essas histórias, mas digitalmente todo mundo pode ler essas histórias, justamente porque Reason of State saiu junto com The Witcher 1. Se a gente pegar aí o Matter of Conscience, saiu junto com a DLC Hearts of Stone de The Witcher 3. E claro, Killing Monsters é uma história que ela mostra acontecimentos ali anteriores a uma das cutscenes de The Witcher 3. Então ela é uma história que conversa bastante com o jogo, é independente de uma certa forma, e ela foi dada aí para quem já comprou The Witcher 3. Então se você adquiriu aí The Witcher 2, The Witcher 3 e a DLC Hearts of Stone, você vai ter acesso a essas histórias, beleza? Então é bastante interessante. Aqui como um todo, devido ao intuito, eu vou classificar tudo em um mesmo patamar, seja essa história dada digitalmente com o jogo ou publicada em 4 partes, como foi a maioria delas. Então justamente por isso eu vou começar pelas que foram dadas digitalmente, começando com Reason of State de The Witcher 2, ela vai trazer um quesito bastante político, que é muito positivo para as histórias de The Witcher, porque ela conversa muito bem com toda a temática do jogo, Logicamente também teremos monstros, esses monstros nem sempre vão ser maus, porque no universo de The Witcher existe esse relativismo de nem sempre aquilo que parece mal realmente é, Então eu não vou ficar me repetindo nesse argumento. Então, Reason of State é uma HQ que todo mundo tem acesso. É uma história interessante que traz um viés político bastante forte e mostra muito da interação real ali do continente. Então, eu colocaria essa história em um Tier 3, sabe? É legal, bacana, mas tem outras melhores,
digamos assim. Vale a pena ler, que nem eu já falei. Nenhuma história que, nossa, é ruim, que não vale a pena ler. Mas colocaria aí num Tier 3. Indo aí para a Killing Monsters, ela conversa muito bem com The Witcher 3. E eu já colocaria ela no nível Geralt aqui, porque ela conversa com The Witcher 3, né? Ela dá continuidade àquela cutscene em que o Geralt encontra uma mulher sendo enforcada por alguns soldados. E aqui a história, mesmo tendo esse vínculo, ela ainda atua muito bem de forma individual. Então é uma leitura bem rápida, bem gostosa, que consegue representar alguns aspectos do universo The Witcher, não traz muito da questão política, mas foca mais na questão da dualidade. E da mesma forma que eu classificaria aqui em um nível Geralt, eu colocaria a Matter of Conscience, porque ela traz a Saskia, que é uma personagem muito interessante, né? Pra quem jogou Gwent aí, viu todo o potencial dela em carta e tal, mas eu não vou ficar falando sobre Gwent hoje aqui, apesar de tocar no assunto. E nessa história eu gosto bastante porque ela retoma alguns elementos de The Witcher 2, mas caso você não tenha jogado The Witcher 2 não tem problema, porque você vai entender o contexto. Então, dado a tudo que ela mostra, a tudo que ela traz, a questão da necessidade da união do povo contra Nilfgaard, a opção pela neutralidade em alguns momentos do Geralt, que traz um certo incômodo, e a gente sabe que o Geralt tem bastante disso, né, numa questão de neutralidade, pelo menos em até determinado ponto da história. Então colocaria essa história assim em um nível Geralt também. Então dessas três, né, digitais, acabamos aqui, e agora vamos em ordem cronológica. Bom, em ordem cronológica, começando pela Casa de Vidro, ela foi publicada aqui no Brasil, né? Na verdade, Casa de Vidro, Filhos da Raposa e Maldição dos Corvos foram publicados no Brasil até então. Casa de Vidro, ela é uma boa porta de entrada para quem quer conhecer mais do universo de The Witcher. Ela funciona muito bem como uma missão secundária de um jogo, por exemplo, de um RPG. E isso traz um clima muito agradável a ela. E muitas das histórias irão ter esse clima, né? Então eu colocaria ela como aqui um Tier EN, porque ela é uma excelente porta de entrada para os leitores. E da mesma forma, Filhos da Raposa eu também colocaria, porque a Casa de Vidro a gente vai ter um embate muito legal de relação de causa, consequência e mistérios que os personagens acabam guardando para si. Então aqui, basicamente, o Geralt ele encontra um homem que está indo meio que resgatar a esposa, acaba caindo numa casa em que ele não consegue mais sair, e existem muitos monstros dentro daquela casa, que acaba refletindo um pouco do que o personagem que o acompanha fez. Isso leva a algumas reflexões dentro da história, muito interessante. Eu acho que é uma história que, se você falar para uma pessoa que não conhece o universo The Witcher, leia, e ela topar, ela vai gostar, pode fazer algumas perguntas acerca do universo, mas vai despertar um grau de curiosidade bastante alto. Seguindo para Filhos da Raposa, vai trazer mais a questão de quem é o monstro na história. Não foca tanto num aspecto político, mas também vai numa vibe semelhante da Casa de Vidro, mas de uma forma mais direta ainda. Então, muito legal e muito interessante Filhos da Raposa. Agora, vamos para esta coisinha aqui, que é legal, tá? A Maldição dos Corvos, mas ela pra mim é um Tier 4 das histórias de The Witcher, uma história meio sabe? Porque ela traz uma questão de marcação temporal que particularmente me incomoda, porque na história nós temos a presença da Ciri, e isso é um negócio que eu não acho que caiba muito bem no contexto que foi feito. É legal, logicamente, que além da Ciri ter Yennefer, ter os três personagens juntos como uma família, mostrando eles envolvidos em um caso em que os três possam atuar juntos. Porém, contudo e entretanto, não me agradou a história, pela marcação temporal que ela coloca, por colocar um final, vamos falar assim, canônico para os jogos, para você assumir para você fazer a leitura dessa história, se você já é fã, e tentar fazer uma localização temporal. Então acho assim, é uma história boa, mas perto das outras eu acho que ela fica realmente abaixo, tá? Agora
vamos para Of Flesh and Flames. Of Flesh and Flames foi a quarta história publicada depois de Maldição dos Corvos. E ela vai trazer um outro viés, né? Hearts of Stone, que lançou junto com a DLC o Matter of Conscience. Ela traz o cenário de Ophir para o continente. Aqui, em Of Flesh and Flames, nós temos Geralt e Dandelion indo para o cenário de Ophir. Isso, para mim, é o ponto alto da história, né? Porém, todo o resto é um pouco falho, tá? Porque eu acho que o roteiro perde um pouco a mão no quesito de humor. Não que não haja humor, porque o Dandelion está envolvido, então você espera que haja um pouco mais de graça. Só que aqui, aquela piadoca do Dandelion, as piadocas do Dandelion, parece que contagiam o Geralt e o Geralt fica meio bobão na história. Sendo que o engraçado ou o bom dos dois interagirem é justamente você ter o contraponto dos dois personagens. Então, pra mim aqui, eu acho que, ok, conhecer um pouco do que a autora da obra imagina por Ophir é interessante. O bestiário de Of Flesh and Flames também é legal, porque ele aborda criaturas que são, digamos assim, únicas para a região de Ophir, o que é um ponto muito positivo. Só que ainda assim, eu acho que o principal da história ali, que as coisas giram em torno, perde um pouco a mão e pelo menos pra mim acabou me perdendo um pouco, tá? Então vamos colocar aqui como sendo uma história meio uma também. Dentro de um Tier 4, acho que tá ok. Você, assim, possivelmente um fã de Witcher vai gostar pelo cenário em que se passa. Mas alguns pontos para quem gosta mais de uma interação um pouco mais rabugenta do Geralt com o Dandelion e tal, pode ficar faltando. Agora vamos para Fading Memories, que não vou ficar me prolongando muito em classificar. Para mim, Fading Memories é uma das melhores histórias, uma das melhores HQs de The Witcher, que já seria aqui um Tier Yen fácil para mim, justamente porque ela aborda a questão da decadência no continente. Nós temos ali um Geralt que já é representado como um bruxo mais velho, um continente que não depende tanto assim dos bruxos porque os monstros não estão tão em alta. E isso traz um sentido de decadência que já é mostrado em partes ali em The Witcher 3, e já vem uma consequência que se você jogou e conhece o universo, já imagina que isso vai chegar. E os dilemas que o Geralt tem que enfrentar aqui é muito interessante. Porque, pequeno spoiler, tem review para quem quiser ver, ele não acaba enfrentando nenhum monstro diretamente, né? Ou nenhum monstro muito grande diretamente. Então aqui é uma história que foca muito mais nas questões morais do personagem em comparação com o mundo que ele vive, e colocando aquela pergunta, ok, um bruxo é designado para matar monstros. Se ele não pode mais fazer isso, qual a sua serventia dentro daquela sociedade? E, cara, The Witcher conversa muito com a realidade, assim como muitas outras histórias, então a gente pode estender isso para muita coisa, para tópicos que a gente encontra no nosso dia a dia, para a questão de uma evolução tecnológica, que as coisas vão evoluindo naturalmente, e essa pergunta, aonde determinado fator se enquadra em uma determinada sociedade. Então, esse quadrinho eu gosto muito, assim, pelo subtexto que ele traz. Então, uma história muito positiva. E, assim, pra mim, na mesma linha, vai o The Witch's Lament, porque ele também pega nesse quesito de não tem especificamente um monstro que é o problema na história, mas o Geralt tem que lidar com certas decisões que vai fazer ele pensar bastante em relação ao ciclo da vida, né, de forma geral, porque a história ela aborda um coven de bruxas ali, e uma personagem central que tem que ser resgatada, porém o pai dessa personagem que mandou resgatá-la seria mais benéfico levá-la para onde ela estava antes, sabe? Ou deixar ela ali e seguir a vida dela. Então, aqui também traz um pouco do quesito de decadência, mostrando uma decadência das pessoas de forma geral naquela sociedade do continente. Então, esses tópicos pelo menos me atraem muito. E eu achei essa história também um Tier 1 muito fácil. Agora,
Vamos para The Ballad of Two Wolves. Aqui a questão da local, de lugar de mundo, né, ou qual a função naquela sociedade fica um pouco de lado. E a gente vai para uma cidade contada nesta narrativa que traz referências a Chapeuzinho Vermelho. Temos ali um lobisomem aterrorizando uma região, as 3 irmãs que compraram boa parte da cidade, que antigamente era muito rica em minérios, mas devido à extração exaustiva ficou pobre, porque não tinha mais de onde tirar. Então, assim, também traz subtextos interessantes, mas particularmente não me pegou tanto quanto Fading Memories e Witch's Lament. Então, colocaria aí ela como um tier. Fica pra mim, é que foda. Eu gosto dessa história, mas eu não sinto um vínculo tão grande com ela. Não me chama tanto a atenção assim. Então, mas eu colocaria ela aí num tier 3, vai. É boa, bacana. Temos a review aqui no canal já. Acho que vale a pena dar uma lida. E pra gente finalizar, falta 2 histórias. Temos aí Wild Animals, que temos 3 partes. E a 4ª vai sair em fevereiro, como eu disse. Então, por hora, eu vou classificar ela como um tier Geralt, porque ela já volta a narrativa para um nível de Fading Memories e Witch's Lament, o que é muito interessante. Eu acho legal você trazer esses diálogos em que você pode tirar subtextos das histórias, em que você pode estender essa conversa e também colocar monstros interessantes, contextos interessantes. Só dando um contexto breve, em Wild Animals nós temos uma história em que Geralt topa com um grupo que é não a favor dos monstros necessariamente, mas a favor de uma vida natural. Então é um grupo que respeita os monstros, eles caçam para se alimentar e tal, mas não uma caça como é vista no continente. Porque no continente, tem um monstro ali, então esse monstro vai atacar e a gente tem que matar ele antes que ele mata a gente. Então, assim, como se no continente, de forma geral, fosse colocado um contexto muito bélico, e esse grupo tenta fugir um pouco disso, trazendo um conceito de vida em que eles vivem em paz com os monstros por cada um respeitar o seu espaço, e aparentemente isso funciona até determinado ponto. Só que isso entra em conflito porque a questão belicosa, são humanos, monstros ali, vai existir. E nessa história, na verdade, a questão mais belicosa nem é em relação aos monstros. É em relação ao humano versus humanos, a princípios que cada um acredita. E até que limite você vai para defender os princípios que você acredita. Então, acho que essa história é muito interessante. Deixaria ela aqui no nível Geralt. Vamos ver o último volume dela. Lembrando que quando o último volume for lançado, a review também será publicada aqui no canal da história como um todo. Em The Witcher Ronin, também dando uma visão geral para quem se interessar, ele foi lançado entre 2022 e 2023 fora do Brasil, que é este volume aqui, né? The Witcher Ronin, eu tenho a versão americana dele. E ele vai ser publicado aqui no Brasil pela editora Excelsior no final de janeiro. Então em breve vocês poderão conferir aqui a crítica, review, comentários sobre The Witcher Ronin. Ele leva Geralt para um cenário do Japão que se assemelha, né, ao Japão do período Edo. E ali ele vai enfrentar criaturas folclóricas, é muito interessante. Tem algumas questões de cronologia que me incomodam um pouco, mas por toda essa ambientação e todo o diferencial que o material traz, eu acho que o nível Geralt tá muito satisfatório para ele. Mas bom, gente, é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui, espero muito que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. Nos comentários, fala aí qual desses quadrinhos você já leu, qual você pretende ler caso não tenha lido. Faça sua tier list aí, que essa troca de ideias é sempre bastante interessante. Lembrando que na descrição vocês encontram um link para as nossas outras redes sociais, site do Mega, www.megascope.com.br e claro, o link do Padrim, caso você queira nos apoiar financeiramente. Já deixando aqui um grande abraço a todos os apoiadores do Mega. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima!